Hoje nós vamos falar de coisas legais, hein? Hoje nós vamos falar do Collor preso, cara. Nós vamos falar do Collor preso. É uma pantomima, isso é uma pantomima. É uma estapatupurda, né? É isso aí, velho. O Collor foi preso. Então vamos algumas notícias sérias antes. Entra aí, vamos começar? Trump diz o seguinte: Brasil sobrevive e ficou rico cobrando tarifa sobre os Estados Unidos. Cadê Eduardo Bananinha para nos salvar agora, hein? Cadê o Eduardo Bolsonaro? Pra falar, ô Trump, não fala essas besteiras aí do meu país não, meu, porra. Ajuda a gente aí, meu. Cadê? Né? O presidente americano afirmou que seria uma vitória total se os Estados Unidos ainda cobrarem tarifas altas sobre importações que chegam ao país daqui a um ano, certo? Então é isso aí, cara. Me parece que o Eduardo Bolsonaro não está trabalhando direitinho, não é mesmo? Talvez porque o pai dele está no hospital, ele está desconcentrado, e aí o Trump tá lá, pistola, falando besteira sobre o Brasil, mas já ele volta a trabalhar e as coisas voltam ao normal, não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos lá, próxima. Vamos lá? Hugo Mota decide não pautar requerimento de urgência da anistia. Decisão é feita um dia após o presidente da Câmara jantar com Lula. Gente, assim, ele nem precisava ter ido jantar com o Lula pra isso, né? Todo mundo sabe que o Hugo Mota é alinhado com o Lula, e a gente tem que lembrar que sabe quem que apoiou o Hugo Mota? Sabe quem que apoiou, né? O Nhonho, como é que ele chamava o Rodrigo Maia? Nhonho, né? O Nhonho, não presta, não sei o que. Quem apoiou ele? Jair Bolsonaro, vocês não esquecem o Bolsonaro, fazer o quê, né? Quem é o outro? O Arthur Lira? Quem apoiou o Arthur Lira? Quem foi que apoiou o Arthur Lira? Bolsonaro. Quem é o outro agora? Hugo Mota? Quem apoiou o Hugo Mota, hein? Quem apoiou o Hugo Mota que não pautou o requerimento de urgência da anistia? Hein? O Bolsonaro, cara. O Bolsonaro, e você ainda cai nesse papo de que o Bolsonaro tá fazendo alguma coisa que preste? Não, né? Vamos lá. Próxima. Então vamos lá. Tá ansioso? Degradação da Amazônia cresce 329% em quase 2 anos e atinge maior nível da série histórica. Índice referente ao período de agosto de 2023 a março de 2025 considera um aumento de 7.900 km² para 34.000 km² de degradação da Amazônia. É importante lembrar o seguinte: sempre que a gente fala de Amazônia, é importante lembrar qual Amazônia você está dizendo. Você está falando Amazônia bioma ou você está falando Amazônia legal? São duas coisas diferentes. Já expliquei isso aqui. A Amazônia bioma é um bioma. A Amazônia legal é um território que são 3 ou 4 biomas diferentes, dentre eles o maior, claro, o Amazônia bioma. Mas você tem Cerrado, você tem Pantanal, você tem outros biomas ali. Em quase 2 anos, a degradação florestal na Amazônia saltou. Outra coisa, degradação florestal. Você está falando exatamente da floresta amazônica ou de outros tipos de floresta? Não sabemos. Degradação florestal na Amazônia saltou de 7.000 para 34.000 km², um aumento de 329%, segundo uma pesquisa da Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia, que considera os períodos de agosto de 23 a março de 24 e agosto de 24 a março de 25. O resultado é maior desde a série histórica iniciado em 2008, apesar de estarem ligados, a degradação ambiental é diferente do desmatamento, que é a retirada total da vegetação e determinada região. Já a degradação é caracterizada pela perda parcial da cobertura vegetal. O Instituto explica que o aumento se dá principalmente devido às grandes áreas atingidas por queimadas entre setembro e outubro do ano passado. Parabéns aí, Lula. O Pará foi responsável por 91% da degradação registrada em março. O Maranhão aparece em segundo lugar com 9 km² e Roraima em terceiro com 8 km², o restante ocorreu no Mato Grosso. No Mato Grosso tem bioma Amazônia? Não sei não, vamos lá. Na contramão do período total analisado, março, beleza, tarará. No ano passado, beleza, ele tá comparando, desce aí, olha só. Os resultados aparecem em meio à oficialização da presidência da COP30. É verdade, eu nem tinha ligado uma coisa na outra. No ano que vai ter COP, no estado que vai ter COP, você tem ali recorde de degradação da... Parabéns, Lula, mas é muito legal, né? Quero ver se isso vai estar no teu discurso, né? Não é mesmo? De acordo com o banco, foram 12 novos projetos contratados desde janeiro de 23, quando o Lula retornou ao comando do Palácio Planalto. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, informou que os recursos são direcionados para matérias de conservação, promoção e desenvolvimento sustentável, entre outros pontos. Desce aí. É isso, né? Aí, Tutu, vamos lá. você sabe que tem uma pessoa muito importante que tá acabando com o meio ambiente. Vou te mostrar quem é. O Kim Kataguiri, eu vi isso hoje.
Kim Kataguiri Nossa, era pra fingir surpresa. Mas eu acabei de tuitar. Kim Kataguiri é um dos deputados que mais poluem o país, revela estudo inédito. Eu vou te falar, esse tipo de matéria é um presente pro Kim, tá? Porque, cara, já que vocês não tem nada pra falar, vocês têm que falar essas besteiras, né? Levantamento aponta que mais da metade dos deputados apoiam medidas que aumentam as emissões de CO2 em 2019 e 2022. Sério, Revista Fórum. Sério, desce aí. Pelo menos o paletó do Kim tá certinho, ó. Com certeza colocaram ele aí porque ele foi o relator do... Caramba, lei de licenciamento ambiental, né? Desce aí, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se eu acertei. O levantamento aponta que mais da metade dos deputados apoiam medidas, espiral do silêncio. Já os que mais atuaram para reduzir emissões foram Newton Tato do PT, Érica Cocai do PT e Rodrigo Agostinho do PSB. Quem diria, não? Né? Nossa, cara. Kim, destruidor do meio ambiente. Nossa, que porcaria de matéria horrorosa, né? Fala Vamos lá. dele? Dele? Vamos chegar na pauta? Eu já, vou adiantar. Tem uma opinião polêmica sobre isso, hein? Tem uma opinião polêmica. Meu irmão, imagina o seguinte. Imagina que você é de uma família oligárquica do teu estado. Então, sei lá, teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai, todo mundo mandou no teu estado, né? Pra quem não sabe, o Collor sempre mandou em Alagoas. Lembra uma vez que eu fui fazer uma manifestação contra o Renan Calheiros lá em Alagoas, tá? Inclusive, vou contar uma história pessoal desse dia. Esse dia, eu tô fazendo a manifestação, eu recebo uma mensagem da minha ex-namorada terminando tudo. Eu estava lá, na frente, pim, chegou um e-mail, está tudo acabado. Tá bom. Nossa, por mensagem? Por mim? Calma, que tem toda uma história, mas enfim. Né? E eu tô aqui porque eu sou militante. E eu fui lá. Renan Calheiros, meu. Não, aí fomos lá e fizemos a manifestação. E aí eu vi uma Ferrari passando. Eu olhei dentro e falei, quem que é? Os caras é o Collor. Ah, tá. Então esse era o Collor. Então imagina que você é um cara, é um oligarca, né? Eu sou, né, falo português correto. E uma coisa importante deixar claro é o seguinte. Quando o Collor foi candidato em 89, né? Um dos motes da campanha era justamente mostrar que o Collor era um cara bonitão. Então ele corria na praia, ele era alto, ele falava um português bonito, ele tinha o cabelo lisinho, penteadinho. Nossa! E muita gente, eu lembro, cara, que tinha... Quem foi que fez? Algum desses programas de TV foi entrevistar a galera, eu era bem criança mesmo. E eu lembro que alguém falou assim, eu vou votar no Collor. Por quê? Porque ele é bonito. E eu lembro que a minha professora na época, né? Eu nem lembro, eu tava em 89, eu era, sei lá, eu tava na pré-escola, não sei o que lá. Eu lembro que a minha professora, ela tava discutindo com a diretora e eu ouvia, assim, de rabo de né? Eu ouvia assim, ai, que absurdo, você vê uma mulher na TV falando que vai votar no Collor porque ele é bonito. E aí, uma das duas, eu não lembro exatamente, falou assim, mas ele é bonito mesmo. Então, realmente, cara, existia, né? Enfim, o lance é o seguinte, o Collor, ele é um cara absolutamente orgulhoso. Imagina você ser esse cara e às 4 horas da manhã vai a polícia na tua casa, o cara que anda de Ferrari, o cara que fez campanha porque ele era bonitão, o cara que é oligarca, e a galera vai te prender às 4 horas da manhã. Eu nunca vi uma operação da polícia, uma operação pra prender bandido de colarinho branco, tá? Prender um cara às 4 da manhã. Eu nunca vi, velho. Eu nunca vi, assim. Tem que ser coisa do Xandão, né? Tinha que ser ele, mas vamos ver o que aconteceu. Prisão, vamos lá. Ex-presidente Collor é preso após decisão de Moraes por condenação na Lava Jato, né? Prisão aconteceu às 4 horas dessa sexta-feira em Maceió. Esse presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, caso envolve propina em negócios da BR Distribuidora. Tá? E existe um adendo bem brasileiro nisso daqui. Eu vou ler a matéria, vou te explicar o esquema e aí eu vou te mostrar como no Brasil, cara, assim, não depende do que você fez, depende de quem é você, né? Se você for amigo dos caras, você pode fazer tudo o que você quiser, se você não é amigo dos caras, você não pode fazer nada. Do que eu tô falando? Vamos lá. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos da defesa contra a condenação de 8 e 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. Moraes determinou a prisão imediata de Collor e o início imediato do cumprimento da pena. Ele foi preso no aeroporto de Maceió quando se preparava para embarcar para Brasília. O ex-presidente continuará preso na Superintendência da Polícia Federal em Maceió até que o STF defina o local para o cumprimento da pena, segundo o diretor-geral da PF, André Rodrigues, e que ele está numa sala especial distante da carceragem da polícia. Collor é o terceiro, cara...
Collor é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Foi o Collor, o Temer já foi preso, o Lula já foi preso e nós vamos ter o quarto que vai ser o Bolsonaro, bicho. Isso aqui eu vou te falar, cara, né? Da mesma forma que o Rio de Janeiro tem 6 ex-governadores que foram presos, o Brasil está se tornando um grande Rio de Janeiro, né? Onde os seus presidentes vão presos, né? A gente sabe escolher, a gente tá manjando muito, né? Da tal do exercício democrático do seu direito de voto, né? Desce aí um pouquinho. Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 20 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014, né? Olha a cara dele. E tem procedimento ou não, hein? Tem procedimento ou não? Cara, o rosto dele tá tão puxado, mas tão puxado. Eu nem vou falar o que ele tá parecendo, mas vocês entenderam, né? Olha isso, velho. Olha isso. O cara tá parecendo um asiático, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Desce aí. Na decisão dessa quinta-feira, Moraes afirmou que os recursos apresentados colam e o caráter meramente protelatório. Apelido Moraes, tal. Vamos lá. Condenação na Lava Jato. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, é assim que fala, Mac, né? De Leone Ramos foram condenados pelo recebimento de dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o STF, em agosto de 2015 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato e obstrução da justiça, né? Pouca coisa, né? Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. Eu já leio a parte jurídica, mas deixa eu te explicar como é que funciona. Aqui no Brasil, a gente tem um setor que é considerado estratégico, que é o setor petrolífero, né? Não, petroleiro não. Se você vai trabalhar com petróleo, é um setor estratégico no Brasil, então ele tem que estar nas mãos do Estado. Então a gente cria aqui um negócio chamado conteúdo local. O que é o conteúdo local? Além da empresa que vai diretamente explorar o petróleo, produzir o petróleo, que é o que é produzir petróleo, né? Você não faz petróleo, você tira ele do chão, né? Então você pega o petróleo que está lá embaixo, você põe ele para cima, isso é produzir petróleo, e produzir petróleo é muito mais difícil do que você imagina, tá? Para você ter uma ideia, tem lugares em que você descobre petróleo, você vê que o petróleo é bom, que tá ali, você fala, ali tem petróleo, só que você não consegue explorar, não dá. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, tem lugares que a gente não explora o petróleo. Não o Brasil, tô falando no mundo. O mundo, ali tem petróleo, mas eu não sei, não consigo explorar ainda. Explorar petróleo não é fácil. Só uma curiosidade, tá? Sabe como geralmente se tira petróleo de um lugar que ele tá lá embaixo? Sabe aqueles negócios que você vê, tipo, nos Estados Unidos, que são aqueles negócios rodando bem grande, parece uma foice gigante rodando? Sabe o que é aquilo? Aquilo é uma maneira simples de retirar petróleo, que você tira, né, dependendo de como ele tá, se ele tá de fácil acesso ou não, que você tira através de bombeamento de água. O petróleo, ele é menos denso que a água, então é igual azeite. Você pega um copo de água, e um pouco de azeite, você mistura, você vê que eles não se misturam. Você pode até sacudir, eles ficam ali meio uma cor estranha, mas eles logo se separam. E o azeite fica em cima. A água é muito densa, então você joga a água lá, onde tá sob alta pressão, e a água expulsa o petróleo que tá lá dentro, né? Vamos lá, o Brasil definiu que para fazer esse tipo de exploração, você precisa de uma empresa estatal chamada Petrobras, e ela tem um monopólio da exploração de petróleo. Ninguém pode vir aqui explorar o petróleo que não esteja sob o guarda-chuva da Petrobras, né? Diferente, por exemplo, de como os Estados Unidos entendem isso. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos, você comprou uma terra, você comprou uma fração de um terreno da superfície terrestre. Se você cavar ela até embaixo, tudo que tiver pra baixo ali é teu, tá? Então, você comprou uma fazenda, achou petróleo, o petróleo é teu, cara. Você explora, você não explora, você faz o que você quiser. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem que estar sob o guarda-chuva da Petrobras. Só que aqui no Brasil existe outro negócio chamado conteúdo local. O que é o conteúdo local? Que pra mim é ainda pior. Até o terceiro nível de serviço para a empresa monopolista Petrobras na exploração de petróleo, você precisa de empresas brasileiras. Então vamos supor que você vai fabricar uma mangueira, que essa mangueira vai ser utilizada numa plataforma Petrobras. Você não pode fabricar essa mangueira e vender para Petrobras se você não for brasileiro. Isso fecha o mercado só para empresas brasileiras. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Aí, sei lá, uma empresa, sei lá, na Noruega, que eles são grandes produtores de petróleo, descobrem uma tecnologia nova. Você não pode usar. Você tem que entender como fazer aqui.
aí você atrasa pra caramba. Enfim, no meio disso tudo, você acha que as famílias oligárquicas do Brasil não fazem parte de todas essas negociações. Você acha que a família Collor de Mello, você acha que a família, sei lá, cita aí, a família Calheiros, que também é de Alagoas, família Sarney, que é do Maranhão e Amapá, família, sei lá, vai chutando aí, família Ferreira Gomes do Ceará. Você acha que essas famílias todas, né, como é o nome do outro lá do Pará, que o Renan sempre bate nele, os Barbalho, você acha que esses caras todos, não estão envolvidos nos contratos do que se chama de conteúdo local? É óbvio que eles estão. E, a despeito de exageros, e a Lava Jato cometeu vários exageros, né? A Lava Jato foi utilizada, em parte, sim, para perseguição política injusta, tá? Por exemplo, o caso mais emblemático de um cara chamado Eduardo Cunha, que foi preso, quebraram a empresa dele, destruíram o apartamento dele, e ele não era o Eduardo Cunha que você conhece. Ele era só um outro cara que chamava Eduardo Cunha. Só que a irmã dele era juíza, e uma outra juíza não gostava dessa juíza, mandou perseguir o cara, mandou prender o cara, mesmo sabendo que era homônimo, ele se fudeu e nunca ninguém, né? Inclusive saiu agora, só em 2025 saiu, não, realmente o cara é inocente, né? A despeito de alguns exageros e alguns erros da Lava Jato, a Lava Jato foi a primeira grande operação que mirou nos grandes oligarcas brasileiros e realmente atingiu. Cara, quando que você ia sonhar que o Marcelo Odebrecht ia ser preso? A Lava Jato conseguiu isso foi um trunfo da Lava Jato, certo? Que depois foi desmontado, inclusive com a ajuda do Bolsonaro. E aqui vem o ponto curioso dessa história. Quando a Lava Jato foi deflagrada, etc, os caras fizeram de tudo, né, pra proteger a galera do colarinho branco, que é amigo de geral. Uma das desculpas foi, olha, os lugares onde a Lava Jato está pegando autorização para operações, etc, está errado. Então, se tem um Luiz da Lava Jato, por exemplo, o Moro, lá em Curitiba, despachando para fazer uma operação da Polícia Federal, tem que anular todas essas provas, porque o juiz que deu a autorização não é da vara correta que deveria estar. A vara deveria ser Brasília, por exemplo. Então eles foram anulando um monte de gente. Cara, em Marcelo Odebrecht teve anulação, teve perdão de multa, a empresa se salvou, o Lula saiu da cadeia, o Lula virou presidente. Cara, tantas e tantas pessoas. Aí no caso do Collor, não, pode manter tudo. Eu dou risada, eu quero que o Collor se exploda, mas isso mostra muito bem como o Brasil é muito seletivo naquilo que a gente vai decidir que, você vai ser preso, você não vai, isso aqui é crime, isso aqui não é. Se a gente fosse analisar ao pé da jurisprudência criada, né, pelo desmantelamento da Lava Jato, o Collor não deveria ser preso, cara. O Collor não deveria ser preso. Eu acho que ele deveria ser preso? Eu acho que sim. Eu acho que o Collor eu acho que ele tinha que ter prisão perpétua. Eu acho que ele tinha que apodrecer na cadeia, tá? Agora é o seguinte, velho. A real é que isso é uma anomalia jurídica no Brasil, tá? Vamos lá. Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. E, ao condenar em 2023, condenou que o crime de organização criminosa já tinha prescrevido. Ou seja, não cabia mais punição. Isso é outra coisa, né, cara? Isso é outra coisa. O cara, ele é acusado de um crime, falam, realmente ele cometeu esse crime. Mas faz tanto tempo, a gente demorou tanto pra julgar que já prescreveu. Isso é outro absurdo. Né? Aqui no Brasil as coisas demoram tanto que você comete o crime, até julgar, meu amigo, já foi. Vamos lá. Para os ministros do STF, a propina devidamente comprovada foi de 20 milhões, valor menor que os 29 milhões apontados pelo PGR na denúncia. O caso foi julgado no STF porque, na época da denúncia, o político era senador pelo PTB de Alagoas. Aí relembra a trajetória dele. Vamos lembrar do Collor. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 49, ficou conhecido como caçador de... Isso é maravilhoso, eu tinha esquecido disso. O Collor, ele era o caçador dos marajás, alguém era projeção nacional numa campanha contra salários desproporcionais dos funcionários públicos. É demais, cara. Aí ele virou presidente em 89, o governo foi marcado pelo Plano Collor, que teve como uma de suas principais medidas o confisco da maior parte do dinheiro. Casos de corrupção também marcaram o governo. Denúncias feitas pelo irmão do presidente Pedro envolveram o tesoureiro de Collor, PC Farias, que isso é outra história muito mal contada. Olha só, essa família é muito unida. O irmão do Collor, que falava que ele era gay, ou que o irmão era gay, tinha uma história assim, um ficava espalhando que o outro era gay, brigou com ele e falou, então eu vou te denunciar. O próprio irmão disse que o irmão era corrupto. Irmão do céu. E assim, pra você que é fã dessas demonstrações públicas de virtude, você acha que o cara fez isso por quê? Porque ele é muito honesto? Não, meu irmão roubou, isso eu não aceito, vou denunciá-lo. Não foi por isso, cara. Com certeza foi briga de ego, com certeza foi briga familiar, de dinheiro, alguma coisa assim, né?
envolveram o tesouro de Collor, PC Farias, que também é uma história muito mal contada. O cara foi assassinado dentro da própria casa. Uma história muito mal contada. Collor encarou uma CPI, um processo de impeachment, tá? E aí ele renunciou. O presidente só voltou à cena política nos anos 2000. Primeiro, numa derrota na eleição para governador de Alagoas em 2002. Depois, como senador eleito também por Alagoas em 2006. Collor foi senador por mais 2 mandatos, ou seja, 16 anos. Então, o povo de Alagoas... E aí, vamos lá, gente, vamos lá. A gente quer xingar o Collor, esse vagabundo, não sei o que lá. Eu sei que é foda falar isso, mas tem como xingar o Collor sem xingar o povo que votou nele? Fala pra mim. Você achou, em 2006, que o Collor ia fazer um bom trabalho? Não. Ele era aquele cara que sofreu impeachment, fez o plano Collor, foi denunciado por corrupção, etc. Mas eu acho que agora ele merece uma chance. Aí foi lá e votou no cara. Aí ele virou senador, ele fez o que? Nada. Aí depois você falou, não, 8 anos depois, vamos votar nele pra senador de novo? Vamos votar nele pra senador de novo. Depois de novo. E aí ele já tava com o mito aqui, ó. Já tava aqui, ó. Bolsonaro! É foda, cara. É foda. Tutu, uma pergunta. Diga. Por que você acha que os aluguéis estão ficando mais caros? Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, isso é uma coisa que é um fenômeno mundial, tá? O custo da moradia, ele fica mais caro proporcionalmente aos ganhos das pessoas. Isso tem lógica, inclusive, por quê? Porque se você tem mais pessoas morando num lugar, a escassez de lugar para morar se torna maior. E mais, você tem mais oferta de serviço ali. Então, os melhores lugares para se morar vão se tornando cada vez melhores, porque eles vão tendo mais e mais ofertas de serviços, que inclusive, alguns são exclusivos de lugares onde você tem aglomeração de pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se você vai... Eu lembro uma vez que eu ganhei uma experiência pra ir naquele iFly, tá ligado? Que é tipo uma parada que você tem ali eles pegam uma turbina de avião e põem pra sugar o ar, e aí eles põem um túnel onde você fica ali e parece que ele simula uma queda livre. E você aprende a fazer aquelas manobras e tal. Um negócio desse é caríssimo, né? É um investimento caro e tal. Só faz sentido ter isso num lugar onde tem aglomeração de pessoas. E onde tem muita gente? Só em São Paulo e Brasília, que são bastante gente com poder aquisitivo alto. Então é natural que esses lugares que tem esse tipo de oferta de serviço exclusivo e outros que não são tão exclusivos, mas com muita abundância, é normal que esses lugares se valorizem em relação a outros, né? Se você pega, por exemplo, em 1900, se você fosse comprar uma casa na Paulista, tudo bem, já era um ponto legal, um ponto alto de São Paulo, etc tal, mas nem se compara com você comprar uma casa na Paulista nos anos 1950, que não se compara com você comprar uma casa na Paulista nos anos 70, não se compara com você comprar uma casa na Paulista no ano 2025. Então é natural que o preço dos imóveis cresça, e isso é um fenômeno mundial, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Inclusive, uma das maiores sensações de frustração das gerações é justamente você comparar o lugar onde você mora com o lugar que você morava quando você era criança. Que você pensa assim, por exemplo, meu pai, quando ele tinha 40 anos, ele tinha uma casa com quintal, com garagem, tinha um cachorro, tinha 2 filhos. Hoje um cara de 40 anos pra morar aqui em São Paulo, ele mora num kitnet e paga um absurdo de aluguel, né? Aí, vamos lá, existe essa vamos dizer assim, essa naturalidade na subida de preço de aluguel e de imóvel, né, no mundo. Só que nós estamos no Brasil, e no Brasil nós temos as nossas peculiaridades. Uma das peculiaridades de São Paulo, além, é claro, do excesso de impostos, né, imposto de renda, imposto no material, imposto de obra, imposto de mão de obra, imposto de... Aqui tem ITBI, cara, que é um absurdo. É um absurdo. Eu tenho uma propriedade, eu vou passar para outra pessoa, eu tenho que pagar um imposto porque eu tô passando essa propriedade para outra pessoa. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? E aqui no Brasil nós temos um negócio chamado outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Se entende que não é bom a cidade crescer, né? Coisa bem brasileira e imbecil. E para isso, eles cobram um imposto para você construir. E para você ter uma ideia, em lugares como, por exemplo, Vila Olímpia acho que é o melhor exemplo aqui em São Paulo, o custo da outorga é maior do que o custo do terreno e da construção. Então vamos lá, eu vou comprar um terreno, tô dando um exemplo aqui, o terreno custa, tô dando um exemplo, R$3.000 o metro. Vai, R$4.000 o metro, beleza. A construção vai custar mais R$2.000 o metro. Então estamos falando aí de 6, 7, 8 mil reais o metro da construção já com o terreno. A outorga é tipo 30, entendeu? Tem esses absurdos, aqui em São Paulo tem esses absurdos, né? Enfim, dada essa introdução, vamos ver o vídeo do Boulos, é isso? Vamos lá.
como o Airbnb aumenta o seu aluguel. A atuação do Airbnb tem gerado uma inflação do aluguel no mundo todo. Tem pouca gente falando sobre isso. Vai lá, Você que Boulos. mora em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, isso já está se expressando no dia a dia. O aluguel está cada dia mais caro, parece incontrolável. Pensa com a cabeça de um proprietário de imóveis para alugar. Se ele for alugar por mês, vamos pensar um apartamento que ele alugue por R$2.000 para uma família que vive lá, que trabalha e tal. Se ele for alugar para o Airbnb por diária, esse mesmo apartamento ele aluga por 150 o dia. Resultado, nesse mês que ele tenha 20 dias para o Airbnb, ele já vai receber R$3.000, 50% a mais do que ele receberia alugando o mês todo para uma família. Isso tem levado uma migração de imóveis para o Airbnb. Pausa aqui. E uma... Pausa aqui. Não, Boulos. Não, gênio do empreendedorismo. Não, invasor de propriedade. Deixa eu explicar uma coisa pra você, gênio. Primeiro lugar é o seguinte. É óbvio que quando você compra uma unidade de uma coisa, você não vai pagar o mesmo preço que se você comprar várias unidades dessa mesma coisa. Isso não acontece com aluguel, isso acontece com tudo. Se eu for comprar um livro, é um preço. Se eu for comprar 1000 livros, é outro preço. Se eu for comprar uma câmera, é um preço. Se eu for comprar 20 câmeras, é outro preço. Se eu for comprar uma semana de aluguel, 2 dias de aluguel, é um preço. Se eu for comprar 4 anos de aluguel, o preço é outro. Só que, número 1, a vacância do imóvel é responsabilidade do dono. Então, se ele alugou para um cara do Airbnb 3 dias e depois para ele arrumar outro para alugar, ele vai demorar, sei lá, 15 dias, são 15 dias de vacância que o dono deste apartamento não alugou, tá? Segundo ponto que você também não sabe, porque você é um cara absolutamente desinformado, você não conhece o mundo real. Você é só um playboy, tá? Criado pelos pais, mimado, que virou político e paga de quem anda de Celtinha. Você tem inúmeros condomínios e moradias em São Paulo onde é proibido você alugar por Airbnb. Por quê? Porque se entende que você não quer uma rotatividade de inquilinos tamanha, tá? Que o Airbnb proporciona pro teu condomínio. O prédio onde eu moro, por exemplo, não é um apartamento de luxo, não é nada disso. Meu apartamento tem 60 metros quadrados. Lá aluga bastante. Lá é proibido alugar para Airbnb. Por quê? Porque você tem que conhecer o prédio, o condomínio entende que eu quero conhecer aquele inquilino, eu quero que ele tenha um compromisso de longo prazo com aquele lugar, com aquele condomínio, com aquele estabelecimento. Então eu não quero o cara que aluga um final de semana, vai fazer festa na piscina, vai zoar todo mundo, vai gritar, vai fazer festa alta e vai embora e ninguém mais vê. Não, eu quero um cara que vai se comprometer com pelo menos 1-2 anos de aluguel aqui e se tiver problema ele vai pagar multa, entendeu? Então existem muitos condomínios em São Paulo principalmente que é proibido o Airbnb. Agora eu vou te falar uma coisa, meu querido, deixa eu te falar outra parada. A moradia popular em São Paulo, tá? Que é o que você deveria se preocupar, não está cara por conta do Airbnb. Não, o Airbnb ele só junta o interesse de alguém que quer alugar com alguém que quer locar. Ele é um iFood de aluguel. Eu tô procurando um apartamento para alugar. Eu tô procurando um inquilino para alugar um apartamento. O aplicativo vai lá e junta vocês dois. O que acontece, que a moradia popular em São Paulo está cara, é muito mais profundo o problema. Número 1, plano diretor. Já falei isso inúmeras vezes aqui. Você nunca vai melhorar a condição de moradia das pessoas de São Paulo enquanto você continuar expulsando as pessoas para a periferia, porque você tem restrição de construção nos melhores lugares da cidade para se morar. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um ponto onde você tem mais árvore, mais asfalto, mais escola, mais equipamento de saúde, mais lazer, mais tudo, este ponto tem que fazer com que as pessoas se aproximem dele. Então, o jovem periférico ele tem que morar ali, ele tem que morar lá longe. Então você não pode ter um plano diretor restritivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos aqui, como eu falei, outorga onerosa. É um absurdo de São Paulo que para você construir, você pague às vezes mais caro no imposto do que no terreno e na construção. Então tá errado, tá? Você não vai trazer as pessoas para perto, né, das melhores lugares para se morar de São Paulo enquanto você tiver outorga onerosa. E sabe quem gosta muito disso, né? Justamente os mais ricos, como os seus pais. Se você pegar, por exemplo, quem mora no Jardim Europa, quem mora no Jardim América, essa galera não quer prédio, essa galera não quer casa ali, essa galera quer plano diretor restritivo e outorga onerosa pra caramba, que é só pra rico morar ali, tá? Vai do lado do Parque do Ibirapuera e vê se você tem acesso ao Parque do Ibirapuera como os americanos de Nova York têm ao Central Park. Você não tem, porque você não pode construir nada ali do lado. Por quê? Porque tem um monte de gente influente que impede o plano diretor de fazer com que as moradias fiquem mais acessíveis, tá? Terceiro ponto, lei de zoneamento. Aqui no Brasil nós temos um outro absurdo promovido por esse pensamento burro e corporativo
relativista, tá? De que alguns bairros, por exemplo, você tem que ter o uso exclusivo, por exemplo, residencial. Um dos exemplos que a gente pode dar é o Planalto Paulista, onde tem, por exemplo, a casa da mãe do Haddad. Lá você não pode sair construindo comércio, lá você não pode sair construindo tudo que você quiser. Por quê? Porque tem lei de zoneamento que impede você de fazer aquele bairro prosperar. Resultado, é um bairro perigosíssimo, é um bairro onde tá cheio de prostituta e travesti na rua, tá? E é um bairro absolutamente desvalorizado, mesmo estando numa região boa, por conta disso. Quarto ponto, você não vai melhorar condições das pessoas morarem enquanto o centro da tua cidade, tá? Tem Cracolândia, velho. Se no centro da tua cidade, que deveria atrair turismo, que deveria atrair negócios, que deveria ser um centro pujante, se você ali tem uma Cracolândia e tombamentos em volta que impedem o uso do centro da tua cidade, o que acontece? Você não tem arrecadação, você não tem nada para ajudar as pessoas que realmente precisam morar. Então você continua nessa fórmula horrorosa de empurrar gente pra periferia, manter os privilégios dos ultra ricos de São Paulo e achar que você tá fazendo bem invadindo imóvel. Aí o Tom falando, a culpa é do Airbnb. Puta, mas cara, você tem que ser muito burro pra achar isso, bicho. Você tem que ser muito burro pra achar isso. Ou você vai me dizer que, sei lá, em Guaianazes o Airbnb tá bombando? Vai lá. A redução de oferta de imóveis para o aluguel. O que acontece quando a oferta diminui? O preço sobe e tem gerado uma inflação de aluguel em grandes cidades do mundo. E com isso, expulsando as pessoas, os moradores, os trabalhadores, para morar em regiões mais distantes onde ele possa pagar o aluguel. Isso virou uma febre que está afetando milhões de pessoas. O mundo estão reagindo e colocando limites ao Airbnb. Aqui em São Paulo e na maioria das cidades brasileiras, até agora, nada. Não, mas mentira. se você quer saber os detalhes sobre isso e que medidas estão sendo feitas no mundo, assiste o vídeo completo lá no YouTube, porque não dá tempo de explicar por aqui. Porque não dá tempo de explicar por aqui. Deixa eu explicar, Lindo. São Paulo já tem medidas restritivas. Aliás, o Brasil já tem medidas restritivas no Airbnb, como te disse, até por questões de perfil de condomínio, né? Esse é o primeiro ponto, né? Mas faz o favor, separa esse vídeo do Boulos pra assistir. Eu vou ver se vale um react depois e refutar os argumentos que ele vai trazer no vídeo dele. Próximo, vamos lá. Aí nós temos uma ideia brilhante da Tabata. Olha isso. Chega de mãe tendo que correr atrás do pai para garantir o básico do filho. Acabamos de aprovar, em comissão da Câmara, o Pix Pensão. O projeto, que é de minha autoria, permite que o juiz determine o pagamento automático de pensão alimentícia via Pix. É simples, se o pai tem saldo, não importa em que conta a pensão cai. Não, então, peraí, calma. A lei fica mais moderna, é menos custo para o Estado e mais segurança para quem mais importa, a criança. Então, peraí, não é Pix, é depósito automático, você tá falando? Deve ser um depósito automático, você mete lá no depósito automático. É isso? Eu não entendi, cara. Eu vou dizer uma coisa pra você que é um grande problema brasileiro, tá? A gente falou disso no Papo Alfa com o Bruno Diglio, né? Aqui no Brasil você consegue fazer um recorte social. Nas classes mais baixas existe um abandono familiar absurdo. É regra, é norma, tá? É a praxe o cara fazer o filho numa mulher e ele sair fora. A regra não é o cara faz o filho, ele faz o planejamento familiar, ele fica com a mulher. Não. O cara engravida uma menina, depois ele engravida outra, ele vai saindo fora e vai largando o filho por aí. É isso que acontece. Nas classes mais abastadas, o que acontece? A mulher se utiliza de leis que visam a classe mais baixa, com esse tamanho desse abandono, para inclusive dar golpe de pensão, né? Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que a pensão ela é fixada pela uma proporção do quanto o cara ganha naquele momento. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Primeiro porque é o seguinte, se o cara ganha pouco, de repente ele ganha muito, a mulher tem que ficar lá pedindo revisão de pensão. E o contrário também, se o cara ganha muito e de repente ele ganha pouco, o cara tem que ficar pedindo ali revisão de pensão. Isso é um absurdo. Quando você olha o mundo desenvolvido, não é assim que funciona. O mundo desenvolvido é o seguinte, o cara fez um filho, ele vai ter que pagar pensão, é estipulado um valor mínimo, você tem que pagar tanto, cara. É isso. E vai lá. Aí você impede o golpe. Se a mulher quiser, sei lá, engravidar do Neymar ou quiser engravidar do João da esquina, ela vai receber o mesmo valor, entendeu? Isso é uma das coisas, tá? Uma das coisas. Mas, deixa eu ver as respostas desse tweet pra ver se eu entendi errado ou se eu entendi certo. Sobre o INSS, nada. O cara do seu partido, tal. Se ele trabalha como pintor, alguém manda o dinheiro pra comprar material
material tinta, esse Pix sai automático como ele faz pra comprar material e prestar serviço. Não, calma. Por isso que eu não tô entendendo. Se é débito automático, cai na conta e no dia certo aquele dinheiro é descontado. A outra coisa é você ter um bloqueio na conta do cara. Isso é outra coisa. Não é um bloqueio. Ela vai, pelo que eu entendi, ela vai ter um rastreio de todas as contas dele. E a conta que tiver o dinheiro, por exemplo, R$300 de pensão. A conta que acharem que tem R$300 vai debitar e pronto, acabou. Debitar e Pix na conta da mãe. Mas eu acho que não. Então, ela nomeou errado. Porque o Pix, ele passa necessariamente pela aprovação do autor. Você não faz um Pix sozinho. Ou você tem o dinheiro na conta e você faz o Pix pra alguém. É uma transferência, ou né? alguém bloqueia esse dinheiro da tua conta e judicialmente vai lá atrás. Só que é o seguinte, pra isso você precisa quebrar o sigilo bancário, que também não é uma coisa simples. Sim. Então assim, o tweet dela tá confuso, cara. Eu não entendi, cara, não entendi. Nossa, eu ia falar uma coisa, deixa. Não, eu ia falar uma coisa, mas deixa. Vai. Aí, olha esse vídeo que lindo. Vamos lá. Amiga quer falar do pai do filho dela que não paga pensão, ele é de menor. Oi! Olha lá. Ei, Bobiane, vai lá, Bobiane. É mãe já? Já. O que houve? O que houve que o pai dele não paga pensão? Quantos meses? 3 anos. 3 anos? É. Você não botou na justiça ainda? Botei porque ele tá privado. Ah, Ele é um canalha desgraçado que não Pausa vale aqui. nada. Ele tá privado, ele tá preso, é isso, né? Ele está privado, entendeu? Que ele foi privatizado. Ele foi privatizado pelo Estado, agora ele é propriedade privada de algum carcereiro lá, né? Eu gostei assim, provavelmente você fez a sua escolha de uma forma muito sensata, né? Só começa o vídeo, põe como ela entra. Assim, ó, aparece pra falar do teu filho que não recebe pensão, aparece aí, vai, mostra que você é uma pessoa que presta, vai lá. Olha como ela entra no vídeo. Amiga quer falar do pai do filho dela que não paga pensão, ele é de menor. É de menor. Olha lá como ela entra, ó. Olha como ela entra, ó. Ah, entendi. Então você precisa de alguém pra ajudar a criar teu filho. Tá bom, vai lá. é mãe já? Já. O que houve? O que houve que o pai dele não paga pensão? Por que elas falam igual o Gabriel Monteiro, hein? 3 anos? É. Você não botou na justiça ainda? Botei porque ele tá privado. Ah, Ele é um canalha desgraçado que não vale nada. Vale nada. Não vai pagar. Mas quando ele sair, ele paga, nem que ele vai preso de A novo. mãe, o pai não ajuda não? Não, a mãe é vagabunda e o pai dele é um desgraçado. Calma, meu amigo. Tá com raiva mesmo. Eu tô pra ódio hoje. Tô pra ódio hoje, homem. Mas na hora de fazer, eu não pensou nisso. Não, Ah. mas eu não tô nem ódio, eu vou pra lá dentro sem matar. Eu posso ter, mas ele vai ter o que Ela falou o quê? Foi só pau lá dentro sem massagem? exato. Cara, é isso. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Vamos zoar a Guiana brasileira? Vamos zoar o povo português? Ei, povo português, hein? Tô louco pra te zoar. Olha o que é a cultura brasileira. Olha a cultura de Oruan aí, ó. É só pau pra dentro sem massagem. Ia pensar, massagem aí, sei lá, depois a gente vê isso aí. Agora eu tô no ódio. E naquele dia era pau pra dentro sem massagem. Agora eu tô no ódio. E aí você quer o quê? Eu quero mais. Ela tá lá rebolando. Aí engravida de novo, vai. Primeiro pau pra dentro sem massagem. Depois o quê? Depois isso aí. Tá que pariu, velho. Vai, vamos lá. eu não tive. Tá estudando? Eu? Na escola da vida, amor. Tá bom. Tá aprendendo muito bem. De bom pro seu filho. Não tem interesse, o bagulho ele ser o que ele quer. Eu já fui o que eu quis. Eu já fui o que eu Mas você quis. acha bonito isso? Eu não acho bonito, mas eu não fui a mãe que ele quis. Ele não escolheu ser mãe de filho de ninguém. Entendeu? Entendi tudo. Muito obrigada, ele vai viver A muito. família tá aí. Ó, Bolsa Família tá aí. Bolsa Família não, meu amor. Xereca mesmo que a gente dá pra sustentar nosso filho. Vamos zoar, vai. Vamos zoar o povo português. Nós estamos com moral, vai. Cara, desculpa. Alguém tem que falar isso. Alguém tem que mostrar isso. Falar, eu acho isso inaceitável. Eu acho isso um país animalesco. Eu acho isso uma coisa grotesca. Eu acho que é uma afronta essa menina ter o mesmo poder de voto que eu. Com todo respeito. Eu não acho que essa menina tem capacidade de escolher um governante assim como eu tenho, né? Ah, mas você é arrogante. Então me chama de arrogante, cara. Me chama de arrogante, né? Eu não acho que essa
pessoa, ela tem capacidade cognitiva pra escolher o próprio destino, tá? Essa pessoa vai ser emancipada como? Explica pra mim, como é que essa pessoa vai ser senhor de si? Como é que essa pessoa vai representar a geração dela? Quantos anos essa menina tem? Se o cara tinha... Ela tem 17, 18 anos, né? Como é que esta pessoa vai fazer com que a geração dela, que são a geração como se fosse dos meus filhos, né? Como é que essa pessoa vai fazer com que a geração dela seja uma geração que vai ser transformadora pro Brasil? Não tem, cara, não tem o que falar. O Brasil é isso, tá? Cara, eu já viajei o Brasil inteiro. Eu vou te falar, o Brasil, via de regra, é isso, tá? Câmerazinha, microfone, português correto, isso aí são bolhas que você tem, né? Bolhas dentro do Brasil que, beleza. Que é a bolha talvez mais influente, porque fica ali, né, aparecendo na mídia, etc, não sei o que lá, e parará, mas a verdade é que o Brasil é isso aí, beleza? É isso aí. Próximo. Foda, né, mano? Nossa, cara, qual é o nome desse cara mesmo? O cara que faz os vídeos? Ele é bom demais, né, mano? Olha esse aqui, legal. Garoto de 11 anos que ameaçava todos dentro da escola foi morto quando dormia. Ele foi morto com vários tiros enquanto ele dormia, apenas 11 anos. Por quê? Este vídeo mostra João Vitor de camisa vermelha na escola. O garoto não para, sobe na janela, pula nas mesas, provoca os colegas de turma. A aula estava em andamento. A professora não repreendia por medo. João Vitor, senta na tua carteira. Parruto, como era conhecido, Ei, João era Vitor, violento é isso aí, João e Vitor. ameaçava. Esse garoto que você vê aqui, ó, na tela do nosso programa, de óculos escuros, fazendo uma pose. Entendi. Ele era filho Esse de alguém. garoto já não está entre nós. Esse menino de 11 Pausa aqui, só uma anos coisa. foi Só uma coisa. Você vê, assim, a estética brasileira dos programas também é uma coisa. Os programas de massa brasileira, eles são uma coisa terrível. Esse cara absolutamente botocado, né? Esse garoto já não está entre nós. Assim, aquela música, aquela coisa terrível. Cara, eu não sei nem explicar. Eu teria vergonha de alguém entrar na minha casa e eu estar assistindo esse programa, cara. Vai. Lutado com 8 tiros enquanto dormia. A criança morava junto com a mãe, era envolvida com tráfico de drogas e desde pequeno já praticava roubos. Ao invés de brincar, entrou de maneira precoce para o mundo da criminalidade. Nós vamos acompanhar essa história e eu quero chamar a atenção de toda a família brasileira. Meu povo, não tire os olhos, porque aqui agora vocês vão acompanhar essa história de um garoto de apenas 11 aninhos que já estava inserido no mundo da criminalidade e foi assassinado enquanto dormia. Pau na máquina pra mim, vamos lá. Eram 7h40 da manhã quando os assassinos invadiram a casa da vítima, um barraco de taipa. O Não, porque menino assim, dormia. pausa um pouquinho. Volta um pouquinho. Volta mais. Olha a casa do moleque. Olha, nós estamos em 2025. Vamos zoar português? Olha a casa do moleque. Velho. Aí, pega, sei lá, um suíço, um dinamarquês, né? Um português, qualquer coisa, e fazer, aqueles animais lá no Brasil, né? E aí você vai ficar bravo, né? Você fala, para de zoar meu país. Como é que você não vai ser zoado, velho? Olha a casa do moleque, 2025. Olha a casa do moleque. E aí você quer zoar... Tomar no cu. Você tem que ser muito imbecil pra achar que você tá na posição de zoar alguém, velho, né? Vai lá, vamos continuar. Manhã, quando os assassinos invadiram a casa da vítima, um barraco de taipa, o menino dormia ao lado da irmã de 8 anos, quando foi executado com vários tiros. A mãe foi obrigada a assistir. A mãe era uma que era sofredora, tá entendendo? Andava atrás dele, botava no colégio, ele foi expulso do colégio. Você tá entendendo como é que era? Tudo e a mãe acompanhando. Aí muita gente diz, a mãe é culpada. Não, mãe nenhuma bota o filho no caminho desse. João Vitor Alves... Isso não é verdade, tá? Mãe não, tem um monte de mãe vagabunda, sim. Tem um monte de mãe filha da puta, tem um monte de mãe culpada, sim. Não sei se é o caso da mãe desse menino, não sei se é o caso, né? Mas em alguma instância da vida dela, ela tomou uma decisão, né? Ela resolveu fazer amor sem massagem, vamos chamar assim, com algum vagabundo, né? É o moreno alto com cara de bandido, né? Bem a coisa brasileira, né? O moreno alto com cara de bandido, cara bonitão, lá, com shape em dia, né? Shape de pedreiro brasileiro, que é um shape invejável, de verdade, tá? Aí foi lá, macetou a dona alguma coisa, né? E saiu fora. E daí vai lá, né?
o crime organizado coopta uma criança, porque não tem como você falar que um moleque de 11 anos é culpado de alguma coisa, velho. Um moleque de 11 anos, ele nem sabe nem o que ele tá fazendo. Tipo, a demonstração de poder dele é pular da janela pra carteira na frente da professora. Tipo, essa é a demonstração de poder do moleque, né? Pra ele, né? Então, assim... E aí, as pessoas não entendem que a gente tem que declarar guerra logo, velho. Ah, mas em guerra morre gente. E não tá morrendo, mano? Um moleque de 11 anos foi executado numa casa de barro, velho. Não fala mal da casa dele, olha aqui, ó. É a casa que o Boulos estava defendendo. Pela comunidade por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os bioconstrução, você é tipo assim, você tem alguma coisa cara, super tecnológica. Tem que fazer igual no Black Mirror. Você tá com uma coisa velha? Não, eu tô com uma coisa vintage, né? Você mora numa casa de barro? Não, é que é pra sair na revista Fórum que eu sou um cara que eu sou não sei o que lá. Sou biodegradável. Ai, cara,